Então vamos ler juntos aí dos versos 17 a 24, para depois nós darmos um início a essa exposição. Diz assim o texto bíblico: Mas, se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, irmãos, dando continuidade aqui no que o apóstolo Paulo tem feito, esse começo da carta aqui, os 3 primeiros capítulos, eles são pesados, né? Você vê que não tem nenhuma palavrinha ali de refrigério. E eu não sei se vai dar para os irmãos perceberem aqui, na imagem, acho que não dá para perceber muito bem, mas a imagem retrata muito bem o que Paulo vai falar nesse texto. Ali nessa imagem, você tem um gatinho se olhando numa poça de água, refletindo o espelho, e o que ele está enxergando não é um gatinho, é um leão. Então, a ideia aqui do apóstolo Paulo é justamente falar a respeito de testemunho de vida e privilégio. Então, quando nós pensamos em algum tipo de privilégio que nós temos, todos nós temos algum tipo de privilégio, nós corremos rapidamente o risco de esquecer da humildade para ter os privilégios. Ou melhor, porque você tem privilégios, você deveria ter uma postura humilde. Mas rapidamente nós nos tornamos orgulhosos com esses privilégios. E esquecemos de quanto mais privilégio, mais responsabilidade. Essa é a dinâmica. Junto com grandes privilégios, vem grandes responsabilidades. E quando se trata de Deus e de sua palavra, os privilégios que nós temos, e aqui Paulo descreve bastante isso, não tem a ver com merecimento, e sim com favor sem merecer, aquilo que nós chamamos de graça. Então, muitas vezes, o privilégio é algo que nos torna insensíveis à dádiva. Por termos o privilégio, nós esquecemos de manter uma postura humilde. E muitas vezes corremos o risco de ter uma postura arrogante diante de Deus, quando nós não percebemos isso, achando que nós somos merecedores de algo e esquecemos que diante de Deus ninguém está capaz de barganhar alguma coisa. E isso acontece quando nós temos alguns tipos de privilégio. Diante de Deus não existe ninguém que possa chegar diante dele e dizer assim: eu sou merecedor. Eu mereço. O meu vizinho não merece, mas eu mereço esses privilégios. E muitas vezes o testemunho prático de como nós vivemos é uma evidência visível de que nós enganamos a nós mesmos com falsa segurança. Olha só. E Paulo tem como objetivo, irmãos, deixar bem claro nessa carta que todos são culpados diante de Deus. Esse é o objetivo da carta de Paulo. Verso 17, ele fala que nós somos salvos por meio da fé. Capítulo 1, verso 17. Essa é a temática da carta. Mas ele, para deixar bem claro, ele continua a partir disso, falando que não existe nenhum que possa chegar diante de Deus e dizer assim: mas eu mereço ser salvo. Eu sou merecedor. Ele já fez isso falando no capítulo 1, nos versos 18 a 32, com os gentios. Lembram que os gentios são aqueles que não são judeus. E ele fez isso falando que eles são indesculpáveis por meio da revelação natural. Lembram o que é isso? A revelação natural é a manifestação de Deus, que pode ser vista na sua criação e na consciência dos homens. Então isso torna os seres humanos indesculpáveis. Depois, no capítulo 2, dos versos 1 a 16, ele falou a respeito do religioso hipócrita. Aquele que acha que é uma coisa, mas que não é. E ele também está condenado. Agora, nesse trecho, ele quer mostrar justamente ao judeu que o judeu também está debaixo desse juízo.
embora ele tenha recebido muitos privilégios. E aqui nesse trecho de 17 até o 29, ele fala dos dois maiores privilégios que o judeu tinha. Era a lei, porque a aliança com Deus, o acordo que Deus fez com a nação de Israel, foi firmado com uma aliança, e essa aliança tinha a palavra, a lei de Moisés, a Bíblia do Antigo Testamento, ela tinha como uma forma de, olha, nós somos aquele que recebeu a lei. Nenhuma outra nação recebeu esse privilégio de ter a lei. É verdade. E o segundo, que nós vamos ver semana que vem, que fala do verso 25, é o selo, o carimbo dessa lei era a circuncisão. Era um ato exterior que era feito. Então, aqui nesse texto que Paulo nos traz, ele deixa muito claro o seguinte: às vezes, o pecado mais grosseiro mora próximo do privilégio mais elevado. Às vezes, o pecado mais grosseiro mora próximo do privilégio mais elevado. E isso Paulo vai fazer conosco aqui nos ensinando de duas formas. Dos versos 17 a 20, ele vai falar, em primeiro lugar, que eles não valorizam o privilégio da maneira correta. E dos versos 21 a 24, ele vai falar a respeito do testemunho que confirma que eles não valorizam o privilégio. Então acompanhe comigo aí no verso 17, ele diz assim: mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Aí ele continua no verso 18: se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Irmãos, Paulo mais uma vez retorna a um estilo comum aqui em Romanos, aquele estilo literário chamado diatribe. Vocês lembram disso? O que era esse recurso literário? Era a ideia de debater com uma pessoa imaginária, como se alguém estivesse colocando alguns tipos de questionamento no que Paulo vem falando. Então Paulo traça aqui um debate explicando que esse suposto debatedor, ele não tem como vencer pela lógica. Então, ele faz aqui em tom de ironia essas afirmações do privilégio, mas embora sejam em tons de ironia, elas não são falsas. Paulo não está aqui acusando, contradizendo, como se fossem mentirosas. Essas afirmações que ele vai fazer dos versos 17 a 20, de fato fazem parte do povo judeu. De fato são privilégios que o povo judeu recebeu, mas que demonstra que quando não são compreendidos da maneira correta, um privilégio, ao invés de gerar humildade, ele gera orgulho. E é isso que Paulo fala. E ele começa dizendo: se você diz que é judeu, e essa afirmação se dá no fato do valor que o judeu dava a esse sobrenome. Se você pegar a Ara, por exemplo, ela vai dizer se você de sobrenome judeu. Então a ideia aqui é a importância que o judeu dava a esse termo. E esse termo ele vem descendente da tribo de Judá. Porque no cativeiro babilônico, lá em 2 Reis 6, lá foi a primeira vez usado esse termo. E esse termo parece que ele foi trazido para a ideia de uma linhagem mais pura. De Judá vem o Salvador, de Judá vem o Messias. E daqui desse termo, eles se apropriaram a ideia de Judá, e esse termo judeu, demonstrando o alto grau de valor que eles davam pela informação de serem judeus. Então, é mais ou menos a ideia, irmãos, tentando fazer uma comparação aqui para você entender, quando você diz que é de um time de futebol vencedor. Você lembra da história do time, né? Seguido, as pessoas têm falado que existe um time que é imortal, e elas vão com ele onde ele estiver até de a pé. Essa é a ideia. Por quê? Porque sentem orgulho desse sobrenome. Agora, você pensa na linhagem de Judá, a ideia é que eles pensam numa descendência escolhida por Deus, e nessa descendência escolhida por Deus, ela tinha vários privilégios. Isso é real. Então ele não estava equivocado no que ele estava pensando. O equívoco se dava naquilo que ele acabava vivendo. E essa informação, embora verdadeira, ela acabava sendo um equívoco porque o judeu ele começou a colocar uma glória pessoal em si mesmo por causa da descendência.
E esse é o ponto do que o apóstolo vai aqui justamente falar. Aqui, pelo menos 6 privilégios ele vai dizer a partir desse trecho do verso 17. O primeiro trecho ele diz, confia na lei, esse é o primeiro privilégio. O segundo ele vai dizer, se gloria em Deus. Esses são 2 privilégios que o judeu tinha. E Paulo enfatiza aqui que o judeu tinha uma lei aqui, uma referência de uma postura especial, de um povo especial. Por quê? Porque essa lei que eles receberam demonstrava um relacionamento que eles tinham com Deus, que era um relacionamento exclusivo. Nenhum outro povo recebeu a lei. E quando a gente fala aqui em lei, é importante que você entenda, especialmente os escritos de Moisés. Os 5 livros que Moisés escreveu, a gente aprendeu aqui na quarta-feira que eles são comumente chamados livros da lei. Então é essa ideia aqui que Paulo está escrevendo. Olha, vocês receberam a lei. Vocês confiam na lei. Só que o ponto aqui que o apóstolo está destacando, ele está relacionado, e a Ara que eu acho que acerta melhor a ideia de confia na lei, que a Ara traduz pela ideia de repousa na lei. E o que quer dizer isso? O judeu estava se equivocando pelo fato de ter a lei, ler a lei, ele se sentia já merecedor. Volte um pouquinho no verso 13, para você entender o que o apóstolo está falando desse mesmo capítulo 2. Ele diz assim, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei. Então o que o apóstolo está trazendo de novo é que existia a convicção que o judeu, por ter a lei, por saber a lei, por escutar a lei, ele estava numa posição de vanglória. E muitas vezes isso é exibido também entre os crentes. Porque o crente tem a Bíblia, porque ele diz que conhece a palavra, muitas vezes ele pode achar que apenas por escutar a Bíblia está tudo certo. Esse é um privilégio que nós temos. Nós temos o privilégio de ler a Bíblia e ter liberdade aqui no Brasil ainda para ler a Bíblia. E muitas vezes nós, como crentes, não valorizamos a Bíblia como deveríamos. E temos uma postura similar à do judeu. Por ter a lei, você se achar especial. Por ter a Bíblia, você se achar especial. Cuidado. E aí ele continua dizendo que confia na lei e se gloria em Deus. A ideia é que o judeu tinha a lei, e por ter a lei ele tinha um orgulho pessoal do relacionamento com Deus. Isso era um privilégio que ele não tinha, ele realmente tinha. E nós também. Mas o ponto é que muitas vezes a ideia aqui é, esse orgulho ele não estava relacionado a bendizer a Deus e glorificar a Deus, mas dizer assim, eu sou do sobrenome judeu, eu tenho a lei, eu tenho Deus que prometeu, que fez uma aliança conosco. Então ele se gloriava com Deus, não no sentido de glorificar a Deus, mas no sentido de bater no peito e dizer assim, nenhuma outra nação é capaz de ser como eu, porque eu sim tenho. Então é como se nós reformulássemos aqui a frase dizendo que Paulo diz o seguinte, você se orgulha por ter o Deus da aliança e descansa no fato de que a lei foi dada somente a você como judeu. Essa é a ideia de que Paulo está trazendo aqui. É equivocado? Não. É verdade o fato. E olha que perigo encontra aqui. O privilégio não é desmentido pelo apóstolo Paulo. Paulo não fala, vocês estão se enganando, vocês são mentirosos. Não. O problema é que Paulo, nesse tom de ironia, ele vai caminhando para o desfecho disso. Que muitas vezes nós não percebemos quantos privilégios nós temos em Deus. Sabe por quê? Porque o nosso entendimento do privilégio, ele repercute nas nossas ações. Quando você entende que você tem um privilégio de ter ganhado um celular, você não faz mau uso do celular passando o dia inteiro com ele. Quando você entende que você teve um privilégio de ganhar um cachorrinho, as crianças, você entende que junto com esse privilégio vem a responsabilidade de cuidar dele. E esse é um equívoco que os judeus cometeram e nós crentes cometemos com muita frequência. Nos acharmos privilegiados
mas esquecermos que esse privilégio traz responsabilidades. E ele continua aqui dizendo, o terceiro privilégio, no verso 18, que ele diz: se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Então, lembrem que aqui Paulo ele vem trazendo uma organização lógica de raciocínio, que ele começou falando a quem que é indesculpável diante de Deus. O gentio, aquele que não tem a lei revelada. O que é a lei revelada? A Bíblia. A ideia aqui é que a lei de Moisés escrita, o gentio não tinha. O que ele tinha era apenas a consciência do certo e do errado e a criação. Então, conhecer a vontade de Deus aqui, Paulo está fazendo um contraste. Existe uma vontade de Deus que ela é conhecida de maneira especial, por meio da palavra de Deus. Certo? Olha a diferença. Então, Paulo está dizendo assim, se você conhece a vontade de Deus, ou seja, se você tem a lei, e você junto com a lei tem o ápice da lei, os 10 mandamentos, você de fato tem privilégios. Você de fato pode conhecer a vontade de Deus. E irmãos, é importante a gente correndo aqui, fazendo algumas aplicações, que você nota que Paulo está falando de conhecer a vontade de Deus, não é algo abstrato. Não é algo apenas sentimental como nos nossos dias. Conhecer a vontade de Deus, com o propósito aqui, não está relacionado com adivinhações. Vamos lá em tal lugar que ele conhece a vontade de Deus. Aí a pessoa fala um monte de coisa para você. Olha, Deus está me dizendo isso. Não tem nada a ver com isso na Bíblia. Muito cuidado. A vontade de Deus revelada sempre é por meio do livro escrito. E isso é bem importante. E Paulo está enfatizando ao judeu isso. O judeu não teve milagres ao longo da sua história? Muitos. O judeu não viu o mar ser aberto? Viu. O judeu não viu cair pão do céu? Viu. E, no entanto, Paulo aqui fala que conhecer a vontade de Deus está relacionada ao livro. Isso é bem importante. Então, aqui já fica de antemão um sobreaviso para nós não acharmos que conhecer a vontade de Deus é algo que a gente faz meramente por estar sentimental em algum momento da sua vida. Por quê? Porque o risco de você cometer equívocos é absurdamente grande, para não dizer com certeza você errará. Então, ele diz o seguinte, olha, vocês conhecem a lei. Quanto mais vocês conhecem a Bíblia, mais vocês são capazes de discernir a vontade de Deus. Olha que interessante. Então, na medida que você mais conhece a revelação, mais você é capaz de fazer a vontade de Deus. É isso que o apóstolo está dizendo. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos na lei. Então, por isso que Paulo fala que o judeu tem a postura e se considera capaz de aprovar coisas excelentes. A gente lê isso daqui e diz assim, o que será que quer dizer isso? Fica muito claro no contexto. Paulo está associando aqui que o conhecimento da vontade de Deus está diretamente associado com aprovar coisas excelentes. Por quê? Ele diz no final do verso, porque você tem instrução na lei. Está dando para entender o raciocínio do apóstolo Paulo? É muito claro. Paulo está dizendo que esse conhecimento da vontade de Deus por meio do que está escrito é capaz de dar ao judeu o discernimento entre o que é certo e errado, moralmente falando, mas não para aí. O judeu é capaz de entender aquilo que glorifica a Deus, aquilo que não glorifica e viver a partir disso, porque ele tem a instrução clara. Lembram dos ensinos de quarta-feira? É o cânon, é a régua de medir, é o padrão para viver. Então, de fato, é um privilégio que o judeu tem e que Paulo não está tirando dele. Ele diz assim, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, aprovar as coisas excelentes, você consegue discernir o que é certo e o que é errado, de acordo com o padrão de Deus, não com o padrão do que nós achamos. Com o padrão de Deus, você consegue discernir o que é certo e errado, e ainda você consegue ir mais longe. Você consegue viver uma vida que glorifica a Deus.
Quer coma, quer beba ou faça qualquer outra coisa. Então, a reformulação aqui dessa parte que o apóstolo poderia estar dizendo seria alguma coisa mais ou menos dessa forma. Por ser instruído na palavra de Deus, você consegue discernir a vontade de Deus e viver para a sua glória. Super simples, mas profundo, que chega a discernir o fundo da nossa alma. Por quê? Porque muitas vezes a mesma coisa que os judeus faziam, confiavam na lei, descansavam na lei, acontece com os crentes. Eles têm a Bíblia, eles têm o padrão para a vida, daquilo que eles acham certo, devem achar certo ou errado, daquilo que eles devem crer, mas com frequência fica de lado a instrução que vem do Senhor, por meio da palavra dele, e nós somos instruídos hoje, na nossa geração tão digital e virtual, por youtubers, que muitas vezes não tem nada de padrão moralmente bíblico, porque às vezes o descrente é certo em algumas coisas, né? Você vê que algumas coisas que você olha assim, você diz, não, isso aqui não precisa ser reprovado. Mas isso é que nem procurar agulha no palheiro. Você querer ser um seguidor de um descrente e achar que você vai tirar coisas maravilhosas de lá, é que nem procurar uma agulha no palheiro. Pense nessa ilustração. Garanto que você já falou nela, mas você nunca pensou. Uma agulha no palheiro. Ou seja, é impossível. E aí Paulo continua aqui dizendo a respeito dos privilégios, que ele vai falar no verso 19 aqui. Ele vai dizer assim: se você está convencido de que é guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas. E ao afirmar isso, Paulo ele traz à luz algo que o judeu está afirmando e que é verdade. A posição que o judeu tinha é uma posição realmente de superioridade no sentido de recebimento de luz. Lembram que a gente já falou a respeito disso? Quanto mais luz de entendimento você tem, mais responsabilidade você adquiriu. Então, quem mais tem informação a respeito de Deus, mais condenação terá se não se arrepender. Pesado isso, né? Então quer dizer que se você vem na igreja e você não creu em Jesus, você vai continuar acumulando cada vez mais ira de Deus por dia do juízo. Olha que pesado isso. Quer dizer que se você vem na igreja porque você acha que é um lugar legal e que você acha que assim você vai cumprir o seu papel e você tira uma sonequinha na igreja, essa soneca sua ela tem cheiro de morte para o inferno. Olha que pesado isso. Então, aqui é exatamente o que o Paulo está falando ao judeu. Olha, você realmente é guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas. Só que o problema é que você se considerar detentor de luz, e aqui detentor de luz é simplesmente o fato de ter clareza de ver. Não tem nenhum sentido místico aqui, como existe nas religiões aí de orientais, né? A luz, ó, venha para a luz. Se você quer vir para a luz, pegue a Bíblia, abra e fique lendo. Aí você vai vir para a luz. E aí, você vê que Paulo já enfatizou isso nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores. Quanto mais luz a pessoa tem, mais responsável ela se torna diante de Deus. E olha o raciocínio do debate aqui. Paulo está debatendo com um judeu imaginário. Olha, você se gloria em Deus. Você descansa na lei. Você sabe discernir o caminho. Então, qual é o resultado esperado? Você ser luz para os cegos. Você ser direção para os que estão em trevas. Esse é o raciocínio esperado. E a Bíblia ela afirma que toda a humanidade está em escuridão. E você precisa, às vezes, pensar nos termos e fazer uma brincadeira de imaginação. Imagina você em escuridão total. Você consegue achar caminho de alguma coisa? Quando falta luz em casa, né? Talvez no seu quarto, que é onde você vai mais seguido, você até caminhe. Mas de maneira geral, se você for levado para um lugar onde você não conhece e ficar em escuridão, você vai ficar perdido. Você não vai sair do lugar. E a Bíblia chama isso de escuridão, de trevas, escuridão espiritual, de mortos nos pecados. Toda a humanidade nasce em pecado.
Isso é importante. Paulo reforça isso, por quê? Porque pode com frequência surgir algum pensamentozinho assim, mas eu não sou tão ruim quanto o meu vizinho. Eu estou vendo na TV, eu não sou tão ladrão como fulano. Mas o ponto é que, pouco ou muito, todos estão perdidos. Está entendendo? O padrão aqui do juízo não é o que você estipula, mas o de Deus e da sua lei. E Paulo está trazendo justamente essa ideia. É isso que Paulo está fazendo. Para o judeu, como povo da lei, ele tinha convicção do pecado. Não era algo que Paulo precisasse estar ensinando, como os gentios. Os gentios precisavam. Por quê? Porque a lei já deixou muito claro ao povo de Israel o que era pecado, o que era desobedecer a Deus. Nós temos lá em Êxodo 20 os 10 mandamentos, que fala sobre o relacionamento com Deus e sobre o relacionamento com o próximo. É nisso que se divide lá. Então, amar a Deus e amar o próximo é o resumo da lei. Mas quando você não consegue amar a Deus ou amar o próximo, você está quebrando a lei. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, vocês são guias de cegos, instrutores de pessoas que não entendem. E o problema aqui, nisso que o judeu fazia, é a postura que eles começaram a ter de superioridade. Eu sou o povo da lei. Eu conheço a Deus. E rapidamente eles começaram, ao invés de ser instrutor e guia de cegos, serem orgulhosos. Como se aquele presente que eles receberam era algo só para eles guardarem escondido. E essa é a verdade dos crentes também. Nós, como crentes, somos salvos para oferecer a salvação a outros. E quando nós não nos importamos com os outros e a salvação dessas pessoas, nós corremos o risco de começar a desenvolver orgulho espiritual. Nos acharmos mais importantes do que as pessoas que ainda não foram salvas. E isso é muito perigoso, porque não existe nada em você, nada, que você possa oferecer para Deus e barganhar. Não existe. Não é o sobrenome da pessoa mais famosa, não é o dinheiro no banco com a pessoa mais rica. Num estalar de dedos, você vai ver que o dinheiro vai embora e o sobrenome morre junto com a família muitas vezes. E esse problema que Paulo ironicamente vai falando é que, ao invés de utilizar os privilégios dados por Deus, cada vez ficaram mais orgulhosos e acabaram por ser cegos. Ao invés de levar pessoas a sair da cegueira, eles mesmos começaram a ficar cegos. É justamente essa postura que Jesus condenou, chamando de cegos guiando cegos. Já imaginou essa cena? Duas pessoas que não enxergam, uma querendo levar o outro. Cai. Ainda agora coloque numa posição de passando por um desfiladeiro, trazendo a ideia de que o caminho é apertado da salvação. Aí você imagina um cego querendo guiar o outro ali. Ele não vai conseguir. E o risco, irmãos, de sermos exatamente iguais aos judeus, de acharmos que somos superiores, é um perigo que todos nós enfrentamos. Cuidado, porque se você tem algum privilégio, é graça. Não desperdice o privilégio. Reconheça quem lhe deu esse privilégio e viva uma vida de acordo. Vocês sabem que a falsa segurança é uma armadilha perigosíssima. Qual é a falsa segurança? Achar que você é um guia de cegos, quando na verdade você está cego. Achar que você é um instrutor, quando na verdade você não é. Achar que você é luz para as pessoas ao seu redor, quando na verdade só existe escuridão. E aí ele continua dizendo no verso 20, mais um privilégio, ele diz assim: instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. E aqui ele continua afirmando uma sequência lógica que o judeu, como privilegiado que é, deveria fazer. Se você está convencido que é instrutor de insensatos, e aqui eu já expliquei algumas vezes, mas vou explicar de novo, insensatos aqui
não é a ideia de pessoas ignorantes quanto a falar bem grego, na época era o grego, ou falar bem outros idiomas, ou ser uma pessoa que sabe muito a respeito de mexer no celular. Não, não é esse tipo de instrutor que ele está falando. Sempre ele está pensando aqui, o apóstolo Paulo, de ignorantes com relação a Deus, com um relacionamento com Deus. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas se você não tem a Deus e conhece a sua palavra, você é ignorante para Deus. E esse é o tipo de ignorância que você deveria estar preocupado. E aí ele continua dizendo a respeito disso, que também é algo que nós encontramos na literatura judaica, sábios e tolos. Ser sábio e ser tolo. Ser sábio, do ponto de vista bíblico, é viver para a glória de Deus. Isso é ser sábio. E ser tolo é levar uma vida, por mais sofisticada, famosa e bonita que ela possa ser nesse tempo agora, ela é tolice. Ela é tolice. Chegará um dia em que esses 40, 50, 60 ou 100 anos de glória terrenos serão desfeitos como a beleza da flor. Como diz o profeta Isaías, seca-se a flor e a sua beleza vai embora, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, mulheres, meninas, cuidado, porque a vaidade que muitas vezes vocês sustentam no coração é enganosa. Eu não estou dizendo para não ter cuidado, não escovar os dentes, depilar as pernas, não é isso. Mas eu estou dizendo cuidado, porque a beleza que o mundo acaba sempre ofertando, ela é passageira e mentirosa. Então, Paulo continua dizendo a respeito de ser mestre de crianças. E é muito, muito provável, irmãos, que a ideia aqui de crianças, Paulo não esteja dizendo criancinhas, mas esteja se relacionando pelo contexto, chamando aqueles que não conhecem a Deus de crianças, de pessoas que não têm o entendimento que um adulto tem. Muito embora essa seja a forma mais provável, não quer dizer que o judeu não levava a sério o ensinamento dos filhos. Era uma das coisas que o judeu mais levava a sério. A transmissão de informações a respeito de Deus para o próximo, para o descendente, era um mandamento. Isso era algo que era não só desejado, como era colocado em prática. Entender que os filhos precisavam desenvolver um conhecimento e relacionamento com Deus em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Era isso permeava a cultura judaica. Ensinar o filho quando ele levanta, ou seja, ao acordar, quando ele está caminhando, ou seja, durante o dia, e ao deitar, ou seja, no final do dia. Deus em primeiro lugar. E por entender justamente isso, Paulo está falando, ele diz ali, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. O que o apóstolo está querendo dizer? Na lei está o que você precisa para ser sábio de maneira verdadeira. E você não está errado nisso, judeu. Você não está errado nisso. Isso é desejável mesmo. Só que o problema está que o padrão de sabedoria e de verdade, o cânon, ele não era colocado em prática. Eles sabiam, mas eles não colocavam em prática. E é justamente esse conhecimento que Paulo vai condenar na sequência, porque conhecer e não viver apenas acumula juízo. Olha que pesado isso. Conhecer só para dizer para os outros no debate de internet que você sabe mais, não vale nada. Mas conhecer é ruim? Não. Note que é isso que o Paulo está falando. Ele diz assim, olha, conhecer é maravilhoso. Mas conhecer sem resultados práticos não passa de orgulho espiritual. E esse é um perigo muito grande. E é importante fazer aqui um paralelo, irmãos. Queridos, eu infelizmente quebrei meu relógio. Então, sinto muito, provavelmente terei tempo ilimitado. Então, seguindo aqui, é importante fazer um paralelo com a vida cristã.
a respeito disso, do que Paulo está falando. E muitas vezes nós podemos estar muito mais preocupados em vencer neste mundo do que constantemente nos lembrarmos que não somos deste mundo. E isso, quando acontece com nós, pais, quem será o próximo maior prejudicado? Os filhos. Porque se esse é o raciocínio seu como pai, é isso que você repassará ao seu filho. Se você tem mais preocupação que o seu filho vença na carreira, mas que não conheça Deus, quem será o prejudicado no final? Filhos mais sábios segundo o mundo, sabem vários idiomas, e note novamente, o problema não está no conhecimento, mas está na postura que conhece sem levar Deus em consideração. Então, aprende mais línguas estrangeiras do que conhecer a Deus e a sua palavra. Prefere que os filhos sejam astros em todas as áreas da sua vida, mas fracassados com Deus. Não é isso que acontece? Esse é o raciocínio lógico, mesmo que você e eu não percebamos. Isso é o que o John Bunyan, no seu livro Peregrino, descreveu de você passar a sua vida vivendo na cidade das vaidades, ao invés de entender que você está caminhando rumo à cidade celestial. É isso. Porque sem perceber, nós podemos estar nos colocando na posição equivocada dos judeus em descansar em ter a palavra. Eu tenho a palavra de Deus. Conheço a Bíblia, mas eu não procuro viver em santidade, glorificando a Deus em toda a minha vida. E era isso que o judeu fazia, ele se gloriava em ser instrutor de ignorantes. E a pergunta que eu quero fazer com vocês aqui é: qual é o problema nesse cenário do judeu? Qual é o problema aqui no que Paulo fala? Você se gloria, aqui no verso 21, verso 20. O instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Qual é o problema aqui? Ele está equivocado? Não, os privilégios eram reais. Todos esses privilégios são fato. O problema é que o judeu começou a se vangloriar disso e achava que tudo isso era merecimento. Era dele, por direito, é meu. Você nunca encontrou pessoas falando? Mas isso acontece comigo e isso não é justo. Porque você se coloca numa posição diante de Deus de dar ordens e não de recebê-las. E o judeu começou a achar isso, que por ser uma raça mais elevada, ele era superior aos outros povos. Por quê? Porque ele tinha a lei e se gloriava em Deus. E Paulo vai passar agora para esse segundo trecho, dos versos 21 a 24, justamente a acusar, a passar desses privilégios e demonstrar que esses privilégios são reprováveis por meio da conduta. Vocês conhecem o que é certo, são guias espirituais, mestres de crianças, conhecem a lei de Deus, porém o testemunho prático, que deveria ser uma avalização da sabedoria teórica, vai demonstrar que o testemunho prático é um juiz que só demonstra hipocrisia e condenação. O testemunho condena. E nesta reprovação do apóstolo fica clara a incoerência entre o pensamento e a vida prática. Entre aquilo que você adquire de conhecimento e aquilo que não vai para frente. E esse é o segundo ponto que o apóstolo vai trazer. Tem um testemunho condenável. E ele vai dizer isso no verso 21. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Olha só o que Paulo está dizendo. Você que ensina os outros, você não ensina a si mesmo? O orgulho e a arrogância são sempre os pilares da queda. Sempre foram desde o começo. O orgulho de querer ser como Deus derrubou Adão lá no começo. O orgulho de nós acharmos que somos merecedores diante de Deus nos cega no entendimento.
Quando você tem uma perspectiva de você mesmo muito elevada. Nunca sobra espaço para quê? Para aprender. Eu não preciso, eu já sei. Fulano, vamos... Não, mas eu já sei. Mas olha, Deus ensinando a sua palavra. Não, mas eu já conheço a palavra de Deus. Você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Paulo confronta justamente o privilégio que o judeu afirmava ter, mas não utilizava da maneira sábia, correta. Tinham informação, mas não colocavam em prática. Isso é inacreditável de pensar nisso, né? A gente pensa nessas coisas e às vezes esquece que não está tão distante de nós. Está bem próximo. Essa ideia de que não existe merecimento diante de Deus. Por quê? Porque quando você entender que não existe merecimento diante de Deus, você se torna uma pessoa ensinável. Você começa a querer ser ensinado naquilo que agrada a Deus. E é isso que Paulo está enfatizando. Esse ensino aos outros está relacionado com o que ele recém disse. Você está dizendo que é mestre de crianças, instrutor de cegos. Você condena aquilo que é pecado porque você aprova as coisas excelentes. Você sabe discernir o certo do errado. Você demonstra o problema de idolatria, adorar outros deuses. Mas por que não começa primeiro com você? É aquilo que Jesus ensinou em Mateus 7, de tirar a trave do olho para você poder ajudar no cisco do irmão. O julgamento não é condenado. O que é condenado é a postura hipócrita do julgamento. Nós precisamos julgar diariamente. Como eu ensino minhas filhas? Julgando os atos delas. Eu tenho a capacidade de discernir coisas excelentes, porque a palavra de Deus é meu guia. Mas eu não ensino a mim mesmo primeiro? Vocês já devem ter escutado, irmãos, a respeito disso. O pastor Fernando já falou, eu já falei. Quando nós preparamos um sermão, primeiramente o sermão é aplicado à nossa própria vida. E é essa a ideia que Paulo está falando. Olha, vocês têm informação, vocês reconhecem que têm informação, mas por que vocês não ensinam a si mesmos primeiro? E isso acontece com nós crentes. A vida prática é um testemunho de fé sem palavras. Muitas vezes você não precisa ficar falando para demonstrar que você é crente. Agora falando, você fala que Cristo perdoa, mas você guarda rancor sobre pessoas. Você fala que fofoca é pecado, mas com frequência é um baita fofoqueiro. Você fala para os outros que Cristo e sua igreja são importantes, mas você mesmo não valoriza a igreja, faltando com frequência. Você convida outros para vir na igreja, porque é o corpo de Cristo e é onde a pessoa pode escutar a palavra de Deus e ser salva, mas você mesmo troca a frequência na igreja por qualquer atividade. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Você que ensina os outros, mas não ensina a si mesmo? O resultado de uma teologia forte, robusta, sempre vai para a vida prática. Sempre. O conhecimento bíblico sempre é desejado para uma mudança de visão de mundo e de atitudes. Aí Paulo continua aqui dizendo algo que ele vai falar que não era novidade para o judeu a respeito da reprovação. Ele vai aqui citar o 8º mandamento da lei. O 8º mandamento a respeito do roubo. Algo que para o judeu era extremamente claro. Não era algo que Paulo precisava aqui explicar. Ele trouxe a efeito isso por quê? Porque certamente eram as coisas que mais estavam acontecendo em aquele meio. E ele diz assim, no verso 21, parte B: você que prega que não se deve roubar, rouba? Ou seja, você fala para os outros, não roube, mas você rouba. A abominação referente ao roubo sempre foi algo muito claro ao povo judeu. Só que o que tudo indica, naquela época, existiam muitos processos em que o judeu trapaceava, ele levava vantagem.
Isso acontecia muitas vezes na contribuição do dízimo na igreja, né? Ou melhor, no templo, para o judeu. Mas muito provavelmente aqui, o que Paulo está querendo dizer, que era algo bem sabido naquela época, era que o judeu levava muita vantagem com outros povos. Entre eles mantinham uma seriedade, porque eles eram o povo da lei, o povo da aliança. Mas já que os outros povos eram inferiores a eles, não tinha problema nenhum passar a perna. Com outros povos, sem problema, porque eles não são tão valiosos diante de Deus. Nós que somos o povo de Deus. Então, sendo assim, nós temos respaldo para trapacear. Por quê? Pelo desprezo que eles olhavam para os outros povos. E isso, infelizmente, é algo muito comum nos nossos dias também, em nosso meio evangélico. Nós crentes temos clareza que roubar um banco é errado. Ou alguém aqui acha que roubar um banco é certo? Ninguém diria que é certo. Porém, existem diversas formas de roubo que você pode cair na cilada e não percebe. Por exemplo, quando você baixa um PDF de um livro sem a autorização autoral, você está roubando os direitos autorais daquele escritor. Quando você baixa um software pirata no seu notebook, no seu computador, você está roubando o dono do software. Ah, mas é muito caro, então não compre. Essa semana uma experiência pessoal, eu estava olhando um tênis que não achei em lugar nenhum, um tênis que eu estava procurando, e dali a pouco eu achei o tênis. E o tênis era 1/3 do valor, e visualmente era igual. Aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp para essa loja e perguntei, é original? Ela disse assim, não, é fabricação própria, mas tem o nome do jogador e o número. Aí eu percebi que uma forma que nós temos lidado com coisas assim é dizer que não é falsificado, é réplica. Eu não estou fazendo nada errado porque eu comprei uma réplica. Ah, é? O autor permite fazer réplica do que é dele? E assim tantas coisas, irmãos. Os famosos gatos de telefonia, de internet, de TV. Acontece isso. E quer que eu lhe choque ainda mais? Você pode estar roubando tempo. Como se rouba tempo? Se você trabalha, você é funcionário, e você, durante o tempo que você trabalha, você tem outras atividades que não estão subordinadas ao que você deveria fazer, você está roubando o seu patrão. Ah, mas é tão sutil. Claro que é. Mas você acha que o apóstolo Paulo está falando aqui para o judeu que era um assalto à mão armada? Não. O ponto de Paulo é que justo você que conhece a lei de Deus faz justamente aquilo que você ensina os outros para não fazer. Aí ele segue para o segundo ponto aqui, do 7º mandamento, verso 22. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Mais uma vez, Paulo ele faz uso de coisas muito comuns em meio ao judaísmo. Porque nós estamos falando nos mandamentos, nos 10 mandamentos. E o adultério era um pecado gravíssimo, a ponto de ser pena de morte. Olha o peso. No entanto, o judeu condenava os outros povos por fazer essas coisas, mas entre eles mesmos eles estavam arranjando qualquer motivo para divórcio. Mesmo motivos que a lei de Moisés nunca aprovou. Então existiam casos em que ele ficava com vontade de ter outra esposa e ele dizia que a mulher dele estava cozinhando muito mal. Então ele ia se separar por causa disso. Imagine se isso pega, né? Mas o ponto aqui é justamente que Paulo está condenando, ele está dizendo assim, vocês estão arranjando motivos que não são lícitos. Vocês fazem de qualquer coisa. Vocês dizem para os outros que adultério é abominação, mas vocês mesmos têm feito sem preocupação nenhuma. E esse é um assunto que o próprio Jesus ampliou o conceito, vocês lembram? Jesus estabeleceu que o adultério não é o fato consumado, mas o simples olhar com desejo para outra mulher ou para outro homem que não seja o seu marido ou mulher é adultério. Olha que pesado isso. Jesus, ele alargou o princípio do mandamento, ficou muito mais pesado.
E isso, irmãos, é extremamente atual em nossos dias. Muitos cristãos que não adulteram fisicamente, mas que com frequência adulteram espiritualmente. Emprestam seus olhos para cometer adultério na internet, vendo coisas que não deveriam. E aí, o interessante, irmãos, é como nós lidamos com isso. Porque muitas vezes você vai dizer que está vendo um filme porque é divertido. E você não percebe que esses filmes que você está vendo, eles destroem o conceito de casamento. Eles mostram lá que um relacionamento fora dos padrões de Deus é super divertido. E você morde a isca daquilo, começa a assistir essa série ou esse filme, e logo, logo o seu pensamento está deturpado. Sabe onde nós vemos isso? Nós vemos isso nos relacionamentos dentro da igreja. Onde as pessoas com frequência elas teimam em dizer assim: vou começar a me relacionar com o descrente porque Deus pode trazer ele para a igreja. Esse é o mais carimbado de todos, né? Só que isso é um engano. Isso é um engano. Esse é o tipo justamente de pecado e erro que o apóstolo está falando ao judeu. Você diz aos outros que um marido ou uma mulher tem que ser crente, mas você não se preocupa com isso no seu próprio relacionamento? E muitas vezes, irmãos, em meio aos evangélicos, falando aqui no nosso contexto de país, você percebe que da mesma forma que aqueles judeus estavam fazendo de arranjar qualquer motivo para se separar, assim também acontece nos nossos dias. O que importa é a gente ser feliz. Então, se eu abandonar a minha mulher, que eu fiquei 40 anos casado, para começar a me relacionar com uma menina novinha, desde que seja feliz, mentira do diabo vinda diretamente do inferno. Não é assim com Deus. Casou, é até que a morte o separe. Então, Paulo, ele diz exatamente esse contexto nesse segundo ponto. E agora ele vai para o último, que ele fala a respeito da reprovação no verso 23. Na verdade, parte B do verso 22. Você que detesta ídolos, rouba os templos. E aqui Paulo está trazendo a memória deles do segundo mandamento. E, embora seja um pouco controverso a respeito da opinião aqui, que Paulo não deixa bem claro a respeito do que ele está dizendo, naquela época parece que culturalmente estava acontecendo muito, que o judeu, apesar de abominar a idolatria, condenar ídolos, imagens de escultura, ele não tinha problema nenhum quando essas imagens vinham até ele e viravam dinheiro. Porque as imagens e as esculturas e os utensílios usados nos templos eram de ouro ou prata. Então ele tinha problema, ele condenava. Mas se essa imagenzinha de ouro puro vir para o meu bolso, está valendo. Esse era o que acontecia com frequência. Ou então o saquear o templo para tirar esses objetos também não era algo tido como errado. E Paulo justamente diz isso. Você que condena tanto a idolatria, você rouba ídolos e fica com eles pelo valor do dinheiro? Alguns estudiosos, irmãos, entendem essa parte do verso 23 de uma maneira um pouco mais figurada, querendo trazer a ideia aqui de que o judeu estava fazendo ao corromper a lei, que havia sido dada como privilégio para a glória de Deus, e a maneira como ele estava fazendo isso, ele tinha transformado a lei em um ídolo. E por transformar a lei em um ídolo, ele estava roubando o que era de direito somente de Deus. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Embora seja um pensamento coerente, me parece que o argumento primário aqui de que Paulo está falando de maneira literal é o que mais faz sentido. E o ponto aqui que Paulo está falando e deixando claro é: vocês estão fazendo mau uso do privilégio. Vocês receberam um privilégio. Só que vocês não entenderam que Deus é um Deus imparcial. Ele não vai dar favor a vocês vivendo assim. Privilégio mal entendido e o testemunho demonstrado na maneira de viver. Não entendi o privilégio.
O privilégio que eu recebi de Deus claramente está sendo mal compreendido pela prática. Onde ele chega no ponto final, que seria a constatação no verso 24 da condenação e da reprovação desse testemunho. Ele diz assim no verso 24: Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Você percebeu aí que ele começa o verso dizendo porque está escrito? Quer dizer que ele está usando um texto de outro lugar. A maioria dos estudiosos acreditam que aqui é o texto tirado de Isaías 52:5, onde ele está descrevendo em Isaías 52:5, o povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico, certo? E ao ser levado para o cativeiro babilônico, eles foram escravizados. E lá eles tinham uma postura muito diferente de um povo de Deus. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu com eles por desobediência deles fazia com que as nações falassem mal de quem? Do Deus deles. Então o que lá em Isaías está acontecendo é: o que aconteceu com vocês estarem no cativeiro está desonrando a Deus entre as nações. Porque eles olham para vocês e dizem assim: que Deus fracote esse, não sustentou eles. Que Deus que não tem poder de libertar eles da Babilônia. No entanto, a gente sabe que eles foram para a Babilônia justamente por castigo. E aqui Paulo retoma isso com muito mais força, porque Paulo utiliza esse texto agora para dizer a respeito do resultado do testemunho dos judeus em meio às nações. Ele diz: o nome de Deus é blasfemado. Blasfemado, é tirado a honra, é desonrado, é não dado o mínimo respeito e valor que deveria. Vocês que se dizem judeus, têm a lei, conhecem a vontade de Deus, são guias de cegos, instrutor de crianças. Vocês que deveriam glorificar a Deus pelo testemunho no mundo, e as pessoas olharem a maneira como vocês vivem e glorificarem a Deus, estão fazendo o contrário. Deus está sendo difamado, desonrado. Aqueles que deveriam ser luz para o conhecimento da grandeza de Deus, estavam afastando as pessoas de Deus. Você já pensou a respeito disso? Quantas pessoas podem estar sendo afastadas de Deus por causa da maneira que você vive? Esse é o testemunho. É isso que o apóstolo está falando. E eu quero abrir aqui um parênteses e estou concluindo. O relógio realmente está atrasado, tá? Mas eu tenho o reloginho do computador aqui, então sorte de vocês. Quando você não entender a grandeza de quem é Deus, a beleza e a majestade do Criador de todas as coisas, daquele que não depende de ninguém para viver, daquele que não tem início e não tem fim, daquele Deus que tem todo o poder para fazer o que bem entender. Enquanto você não entender essa grandeza, você não vai ser alcançado pela humildade de desejar esse Deus. Agora, quando você entender a grandeza disso, aí imediatamente você vai pensar na glória que Deus tem e no desejo que você tem que Ele seja conhecido e exaltado e que cantem cânticos à sua majestade. Aí você vai se preocupar com o testemunho. Talvez se você ainda não entendeu, é porque você não entendeu a grandeza de Deus e o quanto Ele merece ser honrado. E infelizmente nada poderia ser mais atual do que isso para os nossos dias. Pessoas usando o nome de Deus para trapacear, para levar vantagem financeira. Pessoas que, quando se trata de fazer negócios, esquecem do testemunho. Pessoas que, quando vão ter lazer, esquecem, tudo vale, porque o que importa é eu ter um lazer legal. Pessoas que, muitas vezes, na própria família, esquecem de glorificar a Deus. E aí eu fico pensando, quantas vezes o nome de Deus tem sido desonrado por meio das atitudes das pessoas, daqueles que confessam. Eu não estou falando dos descrentes. Os descrentes é esperado que não honrem a Deus. Mas entre os crentes,
Quantos crentes, quando se trata de mudança de pensamento e de vida, parecem tartarugas espirituais. Ao invés de caminhar, se arrastam. Ao invés de ter princípios que são baseados nos privilégios adquiridos e responsabilidades a partir disso, continuam engatinhando que nem bebezinho. O testemunho prático, meus irmãos, é a demonstração que você entendeu o privilégio imerecido que você recebeu, por graça e favor. Então, apenas algumas considerações aqui finais a respeito desse texto que o apóstolo Paulo falou. Se você tem algo hoje, é graça de Deus. Se você tem filhos, é graça. Se você tem um emprego, é graça. Se você tem a salvação da sua alma, é graça. Não existe merecimento em nenhuma dessas circunstâncias. Sabe por quê? Porque se você tiver todo o dinheiro do mundo, amanhã você pode amanhecer pobre. Você não consegue garantir que você terá esse dinheiro para sempre. Então, a sua postura, nunca entenda que você é melhor do que os outros. Ai, mas olha só esse bêbado, eu sou salvo. Não é essa a postura do crente. O crente condena, mas ele também sabe que o privilégio que ele tem não é porque ele mereceu. Não é o seu sobrenome. Ah, eu sou filho do fulano de tal. Ninguém vai ser salvo por filiação, a não ser a filiação com Cristo. Não é por causa da denominação da placa. Se você é salvo, foi porque você creu em Cristo. Agora, é verdade que o crer em Cristo, ele obrigatoriamente vem junto com mudanças de vida e comportamento. Se isso ainda não acontece na sua vida, reflita. Reflita. Porque o privilégio que Deus nos dá ao nos salvar, ele tem dois pilares. Mudança de vida com relação a Deus e mudança de vida com relação ao próximo. Se em uma das duas áreas você ainda não valoriza e não se preocupa, é porque talvez você ainda não tenha entendido o privilégio. E a pergunta que eu quero deixar aos irmãos é a seguinte: pense. O seu testemunho de vida, próximo das pessoas, em especial descrentes, dos crentes também, mas em especial dos descrentes, o que ele fala? O que ele fala? Ele fala que você entendeu o privilégio e vive de acordo? Ou ele fala que você é muito mais parecido com o mundo do que com Cristo? Vamos orar.